Galera, a gente fala agora sobre o Drex, a moeda digital brasileira que ainda está em fase de testes. Esse projeto pode melhorar a qualidade do crédito e garantir a expansão do acesso a empréstimos por meio do uso de ativos de tokenização. E sobre isso eu converso agora com o Marcos Viriato, que é CEO da Parfin, e um dos nomes que conduzem, inclusive, esse projeto do Drex junto ao Banco Central. Muito boa tarde, prazer ter você aqui no CNN Money. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aí ao público. Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Eu quero começar te perguntando exatamente, né, para a gente conduzir essa discussão a respeito do Drex, explicando exatamente qual é a diferença do Drex de uma outra iniciativa tecnológica do Banco Central, que é o Pix, para o consumidor final. Que tipo de vantagens o Real Digital traz e que tipo de efetividade, né, que uso vai se ter no dia a dia? Acho que tem até voltando um passo atrás, né? Muitos bancos centrais ao redor do mundo olham as moedas digitais de bancos centrais para melhorar pagamento, né? Não é o caso do Brasil, porque o Pix é extremamente eficiente nesse sentido, né? O Brasil não precisa arrumar a sua infraestrutura de pagamento. O caso do Drex, né? Que para facilitar transações com ativos tokenizados, né? Você ganha eficiência na distribuição desses ativos, você tem a oportunidade de tokenizar ativos hoje que hoje não são utilizados, né? Então você tem uma facilidade melhor com a tokenização do dinheiro, né? Que no caso seria o real, trocar esse dinheiro por outros ativos tokenizados de forma bastante eficiente. Esses outros ativos tokenizados, né? Como a gente vem falando, podem ser desde um imóvel, a representação do imóvel, o automóvel, os ativos financeiros todos, né? Um CDB, um CRA, um CRI, uma LCI, uma LCA, um fundo de investimento, então, que são passíveis de serem tokenizados. Entender exatamente essa possibilidade, por exemplo, dessa autorização, né? Por exemplo, a gente firma um contrato aqui e você, na verdade, só receberia esse contrato, esse contrato só estaria valendo a partir de uma autorização. Explica pra gente como é que deve funcionar exatamente essas negociações com o uso dessa moeda digital. Eu acho que o caso agora, né, inclusive comentando esse anúncio recente do Banco Central, e eu estou falando aqui da Febrabantec, né, que é a conferência de tecnologia bancária, né, essa segunda fase vai ter um foco muito de utilizar ativos tokenizados como garantia de empréstimo, para você ter um destravamento da concessão de empréstimo. Quais seriam esses ativos, né? Você tem CDBs, ações, CRAs, cotas de fundo de investimento. Então, como que funciona hoje, né? Praticamente, você não consegue utilizar esses ativos por conta de estarem centralizados, não poderem ser transferidos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que acho que pode deixar mais claro para o público. Você pode comprar um CDB de um banco, né? E aquele CDB fica dentro do banco. Só que você poderia, né, usar aquele CDB, se ele tivesse tokenizado, para pegar um empréstimo um outro banco, né? Então você tem um ativo hoje que fica só dentro de um banco, você não consegue transferir, você não consegue utilizar ele para muita coisa, você poderia estar utilizando ele para pegar um empréstimo no outro banco com uma taxa muito mais barata, né? Então essa vai ser o foco aqui dessa terceira fase do Drex, né? Que eu acho que tem um impacto maior na economia, né? Porque você imagina a quantidade de ativos que podem ser tokenizados, né? Especialmente os ativos financeiros, que eu acredito que vai começar, que podem ser usados como colateral de operações de empréstimo no mercado, porque esses ativos vão poder ser transferidos. Então, eu tenho uma conta num banco A, os meus ativos lá, eu vou poder transferir esses ativos para o banco B e pegar um empréstimo lá, porque a taxa do banco B está mais favorável para mim, as condições, né? Então, essa dinâmica pode trazer, ter um potencial enorme, né, de trazer uma injeção de capital na economia, e acho que o Banco Central está olhando com esses olhos. Muito interessante esse aspecto, Marcos, porque conversa-se muito, né? O setor bancário fala muito da qualidade do crédito e também, evidentemente, do preço da concessão de crédito, né? Se baseando exatamente nesse conjunto de informações que podem tornar o crédito mais barato, né? E aí, pensando do ponto de vista exatamente da queda da inadimplência com esses ativos tokenizados como garantia, a gente já consegue mensurar mais ou menos algum tipo de impacto no custo do dinheiro ou não? Ainda é cedo para a gente pensar em números?
Eu acho que não que isso já não seja feito hoje, né? Isso já é feito. Quando muitos bancos oferecem isso, você tem ativos, você consegue pegar um empréstimo contra aqueles ativos, né? E obviamente, dependendo do tipo de ativo, tem um certo desconto e com isso você já tem uma redução no custo financeiro. Eu acredito que de uma ordem de eh, 10 a 20%. Por quê? Você vai tomar um empréstimo vamos dizer assim, na média 2% ao mês, vai pagar 1,7, 1,8, né? Então tem uma redução substancial aí, a gente está falando desses 10 a 15%. Mas aí você está pegando o ativo do próprio que está naquele próprio banco. Com essa possibilidade de você poder transferir, né, esse ativo para outro banco e gerar eventualmente competição, né, entre as instituições financeiras, eu acho que tem uma oportunidade de você estar efetivamente reduzindo o crédito, né? Agora, o efeito, na minha opinião, do custo do financeiro do empréstimo em função da baixa da inadimplência, eu acho que a gente vai ver mais para o longo prazo, né? Porque a inadimplência sempre ela vai existir por um certo nível, né, no empréstimo. Então, assim, eu acho que num primeiro momento você vai ter uma baixa em si, por conta de você estar usando um ativo colateralizado. Num segundo momento, com a redução da inadimplência, como você disse, eu acredito que a gente deve ter um segundo efeito, né? Vamos ver se consegue capturar esse efeito. Acho que é esse o foco que o Banco Central está querendo dar agora para essa terceira fase do Drex, né? Sentir essa redução do custo financeiro. Marcos, e pensando exatamente do ponto de vista das transações, eu queria entender qual vai ser o papel das instituições financeiras, né? Porque o Drex ele tem inclusive pelo menos uma intenção de, assim como o Pix, né, democratizar o acesso aos meios de pagamento. Então, eu acho que esse é um dado interessante, né? Porque hoje em dia, as pessoas que têm eventualmente algum ativo, né, que seja passivo de ser tokenizado, né, ela vai poder ter acesso a esse crédito. Hoje em dia, as pessoas não têm, né? Então, muita gente não tem uma conta de pagamento, consegue pagar Pix, mas não tem crédito, né, no mercado. Então, as pessoas não conseguem efetivamente ter crédito. E aí eu falo em geral, né? Você pega agora os pequenos comércios, né? Imagina, aquele pequeno comércio, ele tem um fluxo de vendas, né? Esse fluxo de venda é um recebível. Esse recebível é passível de tokenização e ele poderia ser usado como colateral no empréstimo, né? Então, eu acho que aí tem uma oportunidade muito grande de você trazer crédito para uma camada da sociedade, especialmente pequenas e médias empresas, que hoje tem dificuldade, né? Então, obviamente que o indivíduo que não tem ativo, né? Porque de classes mais baixas é mais difícil porque ele não vai ter o ativo para colateralizar, né? Mas ainda assim, eventualmente tem um apartamento, tem um automóvel, né? Então, eventualmente, eu acho que vai trazer crédito também para essa camada da população. De acordo com o cronograma do Banco Central, qual que é a perspectiva para que o Drex esteja já na praça, né, funcionando ali para o cidadão comum? Olha, eu acho que essa fase 3, né, eu acho que ela está num ângulo diferente porque vão ser estudadas formas de, eventualmente, o Drex ir para a produção, né, com essa primeira objetivo de tokenizar ativos que vão ser usados como colateral de empréstimo. Eu acho que não sai esse ano por conta da agenda, né? Acho que é um processo realmente longo para quando você fala de colocar alguma coisa em produção, mas eventualmente em 2026 a gente deve ter, uma vez passados os desafios tecnológicos, obviamente, de se colocar uma rede de atender o mercado brasileiro né, em produção, acho que a gente está falando aí, eventualmente em 2026 a gente pode ter uma fase inicial do Drex já rodando, né? Tá certo, conversei aqui com o Marcos Viriato, que é CEO da Parfin, um dos nomes que conduzem esse projeto de Drex junto ao Banco Central. Pela disponibilidade eu te agradeço, Marcos, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até mais.